Sejam todos bem-vindos a mais um MED Podcast, do MED Concursos, hoje com o servidor da casa também, Dr. Irapuan, lotado na DR lá de Alagoas. Irapuan, seja bem-vindo. Te agradeço mais por ter aceitado o convite do simpósio. Imagino que você deva ter sua rotina lá no estado, mas tirou um pouco desse tempo aí para estar aqui com a gente, para compartilhar a sua vivência na perícia, na PMF, né? Importante para o pessoal que está chegando agora. A gente, desde que começou a falar da carreira, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação dos próximos servidores, né? Porque a gente acredita que isso fortalece indiretamente a imagem institucional da carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco de você em relação à formação, né? Quando foi que você ingressou na carreira, por que tomou essa decisão, né? Se atua fora também na iniciativa privada, e falasse um pouco do seu estado também, do perfil de segurado que você atende. Fala um pouco pra gente aí. João, eu que agradeço o convite. Para mim sempre é um prazer contribuir para a formação dos novos colegas. E eu sou do concurso, eu entrei no INSS faz 20 anos, foi no concurso de 2005, estou na leva dos que a gente chama lá de peritossauros. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Eu entrei na época Pra melhor, graças a Deus. Exato. Eu entrei na época que o lado pericial era no papel, pra você ter ideia. Não, você tem que falar isso hoje aí no papel. Você tem que, né? A gente não pode deixar passar, não. Eu citei ali, mas acho que é importante você falar tudo isso. Exato, exato. Foram muitas mudanças. É assim, de formação, eu sou médico do trabalho, tenho especialidade não só em medicina do trabalho, mas também em clínica médica, medicina de família. No momento, atualmente só estou atuando no INSS, mas recentemente atuava na iniciativa privada como médico do trabalho da CACI, que atende os funcionários do Banco do Brasil, mas por uma questão Independentes, né? Isso. Mas por uma questão de qualidade de vida, eu preferi sair. No momento, estou só na perícia. Na época que eu entrei, há 20 anos, o que me levou a fazer o concurso do INSS foi a questão de estabilidade financeira, de qualidade de vida, né? Porque até então, hoje não é diferente. O recém-formado, o campo de trabalho é basicamente plantão em hospital, geralmente do interior do estado, e hoje nas UPAs, mas naquela época não existia UPA, era só hospital mesmo do interior, e nas unidades de saúde da família, geralmente também do interior, muito distantes da capital. A realidade de Alagoas não modificou muito, assim, os campos de trabalho que hoje existem em Alagoas para os recém-formados é plantão em UPA, em hospital geral do interior e nas unidades de saúde da família, né. E no âmbito local em Alagoas, como querendo ou não, ainda somos o estado um dos mais pobres do Brasil e um dos mais pobres O do IDH continua Nordeste. abaixo lá, né? Sim, continua. E as opções de trabalho para o médico alagoano São realmente poucas, são restritas. poucas. E a Perícia Médica Federal, o concurso da Perícia Federal, hoje é o concurso que melhor paga para o médico, pelo menos em Alagoas, né. Então, nesse contexto, foi o que me levou, há 20 anos, a ingressar na carreira de perito e não me arrependo, né. Existem muitos problemas, muitos desafios. Como você bem falou, nesses 20 anos aconteceram muitas mudanças e para melhor, né? E muitas dessas mudanças, quase todas elas, graças à luta associativa que nós temos da A carreira união, de né? perito, exatamente, né? Nós temos uma associação forte, a Associação Nacional dos Médicos Peritos, né? E aí é importante que todos os médicos que ingressarem agora também se filiem, né? Porque é a única entidade que protege o interesse da categoria, é a única que para você ter ideia, nesses últimos 20 anos, eu não me recordo, porque não existiu, obviamente, de nós termos tido algum aumento salarial sem que isso tenha sido precedido de alguma ação da associação, seja por meio de greve,
seja por meio de acordo. Então, o governo federal, e já passamos por vários, de todos os tipos, né, de todos os naipes, digamos assim, nunca de moto próprio eh, deu alguma coisa para a categoria, seja de reconhecimento profissional, seja de melhoria de trabalho, seja de reconhecimento salarial. Tudo que nós conseguimos ao longo desses 20 anos necessariamente passou pela luta associativa, pela defesa da categoria, e a nossa associação, querendo ou não, é uma associação muito forte. É. E precisamos mantê-la assim, né? Por isso a importância dos colegas se associarem, porque essa associação ela é facultativa, o médico tem que manifestar o seu Interesse, interesse né? e se associar. Se a gente vai olhar para a história, a gente consegue ver essa correlação muito clara, né, da poder associativo com a melhoria da carreira, né? E aí essa melhoria não é só remuneração, né? A gente vê a melhoria até das condições de trabalho, né? Sim. Exigência ali de, né, pórtico, detector de metais, segurança, né? Essa questão de uma preocupação genuína ali da associação, até com relação ao gerenciamento e à gestão da perícia, né? Porque isso impacta ali no atendimento que é feito para os segurados, né? Então, eu acho que essa união é importante para todos, né? Não só para os peritos, mas também para a sociedade, porque há um reflexo indireto ali para quem é atendido, né? Mas, enfim, eu pontuei, conversei um pouco com o George sobre isso, eu queria saber sua opinião a respeito, né? A gente, hoje, a gente saiu, você falou que iniciou a carreira lá em 2005, são quase 20 anos de casa aí. Acho que você pegou muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, mas tem alguns números que me chamam a atenção nesses 20 anos, que é o seguinte: eu gosto muito de números, né, de indicadores. Em 2014, a carreira tinha aproximadamente 8.400 peritos. Uhum. Né? E hoje, quase 10 anos após, em atividade, sem levar em consideração esse concurso para 250 vagas, hoje a gente tem na ativa próximo de 2.600 peritos, né? Então, um déficit de quase 5.000 aí, né? Exato. E as atribuições aumentaram, Uhum. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso no contexto de que para aquele médico que está sonhando em algum dia se tornar PMF, qual o caminho que ele precisa trilhar em termos de direcionamento, né? Então, a gente falou muito sobre isso nas redes sociais, né? Porque é uma coisa que a gente não tem acesso na graduação, né? A gente é formado ali para assistência, né? E a gente não é avisado de que existe esse caminho complementar do serviço público, né? Então, o médico ele está pouco habituado a estudar leis, né? Instituições normativas. E eu queria que você, até se fosse o caso, desse um conselho, né? Do que estudar, né? Qual a lei que é importante hoje para o perito, ou até mesmo um decreto, porque tem gente que está nos assistindo aí que já está pensando aí no próximo, que a gente não sabe quando é que vai vir, mas a gente sabe que o déficit de servidores existe, né? Exato. Antes de responder aquela sua primeira pergunta sobre o déficit de perito na atualidade, falar sobre essa questão de lei. Eu, quando escolhi fazer medicina, isso não vou citar há quanto tempo, eu escolhi fazer medicina justamente porque eu não gostava de lei, né? Eu disse, não gosto de lei, não vou fazer direito, obviamente eu vou fazer medicina. E aí fiz medicina, e aí nos primeiros anos de formado, cerca de 3 anos de formado, atuei em plantão e atuei na estratégia de saúde da família, e aí veio o concurso do INSS. E aí passei no concurso, tomei posse em 2005, e aí tomei um susto, porque eu tive que gostar de lei, né? Eu tive que aprender lei, e não me arrependo hoje em dia, porque todo estudante que estuda para concurso, é questão de prova isso, sabe dos princípios que regem a administração pública. E um dos princípios é o estrito dever da legalidade. Significa dizer, eu costumo dizer isso quando eu falo, que o perito ele é um escravo da lei. Então você só pode fazer aquilo que a lei permite que você faça. Se a lei não permite ou se a lei não cita aquela atribuição, você não pode fazer. E para isso você precisa conhecer a lei. E a legislação no campo previdenciário, no campo pericial,
é um universo, é um mundo e é uma legislação que ela muda. Eu não vou dizer a cada mês, mas a cada 6 meses tem alguma mudança e seguramente a cada ano tem uma mudança muito significativa. Então você não pode ficar parado no tempo, você tem que estudar a lei, não vou dizer diariamente, mas constantemente, né? Tem até um professor, ele é da AGU, professor Frederico Amado, ele é procurador federal, que ele fala que direito previdenciário, legislação previdenciária assistencial piscou, mudou, né? Para Exatamente. representar o quanto roda, né? O quanto há mudança, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu ingressei, pô, eu acho que era instrução normativa 55, a gente já está na 128, Exato. né? Então é isso, muda toda hora e o perito tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado porque essa legislação, essa mudança na legislação interfere no nosso ato pericial diariamente. Vou dar um exemplo clássico. Um reconhecimento de direitos ali do segurado. Exatamente. Vou dar um exemplo clássico que até hoje é fonte de conflito entre o médico assistente e o médico perito. É a questão da acuidade visual. A gente tinha um decreto lá de 91 dizendo que a cegueira era a acuidade visual pior do que 20/200, né? Quando foi em 2005, veio um novo decreto piorando esse critério, dizendo que a partir de agora a cegueira é só a acuidade pior do que 20/400. Então piorou o critério, né? Mas aquele médico assistente que se formou antes de 2005 ou que não estuda lei, porque médico assistente não estuda lei, né? Não faz parte da Ele lei. continua colocando lá no seu atestado, dizendo que o paciente tem cegueira, que precisa de benefício, o que é deficiente, porque tem uma acuidade de 20/200. Só que quando chega na perícia, o perito não pode reconhecer esse tipo de situação porque a lei mudou. A lei agora diz que a cegueira é 20/400. Isso gera uma série de conflitos, não só periciado, como até do perito com o médico assistente, né? Então essa mudança de lei, ela acontece, ela interfere no ato pericial e o perito precisa estar antenado a isso. Você me perguntou, né, para quem está se preparando para o concurso, qual é a lei que a pessoa deve ler? São duas principais leis, pelo menos para o concurso previdenciário. É a Lei Geral do Servidor Público, a Lei 8.112, que ela é questão garantida, em várias questões Entra na parte de garantidas direito do administrativo ali concurso, na parte isso, geral, né? a parte de direito administrativo, e a legislação previdenciária, principalmente a Lei 8.213, que, que, Perfeito. que É a nossa regulamenta... Bíblia, né? Exatamente, né? E respondendo àquela sua primeira pergunta, né, sobre o déficit de perito, essa questão do decréscimo, né, da quantidade de peritos também é uma realidade nacional, mas também em Alagoas. Vou lhe dar o exemplo que aconteceu em Alagoas. Em 2014, como você falou, depois que houve o último concurso antes desse agora, né, Foi o o que eu último entrei em concurso, 2012. isso, aconteceu em 2012, o pessoal começou a entrar em 2012, 2013. Em 2014, em Alagoas, nós tínhamos 99 peritos. Eu costumo dizer 100 peritos, para arredondar. Nós tínhamos 100 peritos e tínhamos 20 agências do INSS em todo o estado de Alagoas. Pula para agora, 2025. Nós temos hoje em Alagoas 45 peritos, ou seja, menos da metade. E nós temos 42 agências do INSS no estado todo. Então a quantidade de agências mais do que duplicou. Aumentou. E a quantidade de peritos mais do que reduziu a metade. Então, você não precisa ser matemático para entender que essa equação não fecha, né? E você também tem que verificar que nesses últimos 10 anos a população aumentou. E quando a população aumenta, aumenta também as pessoas que estão no mercado de trabalho, aumenta as pessoas que adoecem, aumenta a demanda de benefício. Então, o governo, ele inovou algumas coisas, até questionável pela parte da categoria, essa questão de acesso facilitado ao benefício, Dispensando a perícia, né? Que é o dispensando a teste médico. perícia, que a gente sempre foi contra isso. Na realidade, foi uma medida para combater a fila, né? Isso. Então, esse número aí que a gente trouxe, ele impactou tanto no atendimento, né, que o governo se viu obrigado a flexibilizar a concessão de benefícios porque não tinha servidor. Para combater essa fila aqui,
que está grande porque não tem servidor, eu vou dispensar agora a perícia através do ateste médio, né? Só que a gente sabe que isso é uma medida emergencial e temporária, né? Se o governo realmente quiser resolver o problema, né? E hoje o governo está com muitos problemas na mão, né? Inclusive o escândalo recente aí sobre os descontos indevidos nas aposentadorias, né? Ele precisa se reestruturar, né? Eu vejo até isso como uma luz no fim do túnel, né? Porque eu acho que a população e até mesmo os nossos representantes lá em Brasília começam a olhar com um olhar diferente para o ministério, né? Pô, eu preciso reestruturar, preciso levar mais investimento. Eu acho que eu vejo isso com bons olhos. Exato, exato, é isso mesmo. Aquele paciente que chega com a dor de cabeça, em vez de você tratar a causa da dor de cabeça, você dá um paracetamol, né? Só Você, paliando, né? exato, você não está resolvendo o problema. Então, o problema da fila do INSS se chama falta de perito, né? Isso está mais Tá claro, do que né? comprovado. É. Só que os governos, não só esse agora, como os anteriores, têm postergado essa questão da Recomposição contratação do quadro. e recomposição do quadro, né? Essa mais da metade dos peritos que deixaram o quadro, deixaram porque se aposentaram, que eram peritos muito, muito antigos, outros pediram demissão, né? E esse quadro não foi recomposto. Foi feito esse concurso agora, nessa quantidade irrisória de peritos. Nós precisamos quase de 10 vezes mais essa quantidade de peritos para recompor o que O perdeu, que não é perdeu. nem para a mais, né? Exato. Para recompor o que perdeu, para a gente se igualar a uma realidade de 10 anos atrás, né? Perfeito. Então a gente tá atrasado nisso daí, né? Mas infelizmente depende de vontade política e os governos, tanto o atual como os anteriores, não têm olhado com um olhar resolutivo para esse tipo de problema, né? Perfeito. E para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer mais uma vez a participação, Irapuã. Eu queria que você desse um recado aí, né, para os próximos, os novos peritos aí que vão ser empossados aí daqui a alguns dias, em relação à carreira, né? Porque assim, olhando a sua história, dá para ver até que você tem muita resiliência, né? Porque você pegou uma carreira lá atrás, desestruturada, né? Que acho que, se não me falha a memória, a remuneração inicial era R$ 4.000, né? Exato, E era bem hoje pequeno. pega uma carreira com a remuneração bruta inicial e próxima dos 18 mil, progressão anual, possibilidade de PGD, né? Trabalhar por meta e não bater no ponto, trabalhar fazendo bonificação, praticamente dobrando a remuneração. Eu queria que você passasse um recado para os colegas pensando, né? Porque assim, muitos me perguntam, chegaram aqui me perguntando isso, professor, a gente quer continuar o que vocês iniciaram lá atrás, a gente quer continuar fortalecendo a carreira. Qual o recado que você tem para eles aí? Exato. O principal ponto é a questão da união enquanto categoria. Nós tivemos um revés recente, né, de que historicamente, nós temos esse, essas conquistas ao longo de todos esses anos. Mais recentemente, no governo atual, nós passamos pela maior greve, a greve, digamos assim, mais demorada da Quase categoria. 9 meses, né? Exato. E, infelizmente, a gente não atingiu todos os objetivos que nós gostaríamos com a nossa greve atual. Muito culpa disso pelos próprios colegas que não aderiram ao movimento ou aderiram de forma parcial, e isso depõe contra os nossos próprios ganhos, né? Nossas próprias vitórias. Então, o que eu digo para esses colegas que estão entrando é dessa importância da gente se unir, da gente se associar e da gente caminhar junto de forma associativa, porque só assim nós temos como progredir na melhoria da categoria. Existe muita coisa que precisa melhorar. Questão de qualidade de trabalho, questão de meta de atendimento, e tudo isso nós só iremos conseguir de forma organizada, enquanto categoria, porque, como historicamente sempre aconteceu, se isso depender do governo, da vontade do gestor, isso nunca vai acontecer. Isso só aconteceu e só irá acontecer se nós nos organizarmos, E se nós exigir, né? nos unirmos e, como categoria, exigirmos esse tipo de melhoria. Perfeito. Pessoal, então a gente fica por aqui com mais um Med Podcast. Mais uma vez, obrigado, Irapuã. Espero que vocês tenham gostado aí e se motivado com essa história aí de resiliência e de amor à profissão.
Um abraço. Um abraço, até mais. Valeu, Irapão. Obrigado, viu?